Buenas! Vamos ver nessa sessão como nós podemos construir gráficos usando o Excel. Tem uma grande gama de alternativas para trabalhar com o Excel, com os gráficos dele. Sempre tem alguma novidade que vale a pena explorar. Então vamos lá. Eu já abri aqui o Excel e eu tenho aqui série de dados de cotações mensais de fechamento, tanto do índice Bovespa quanto da cotação do real frente ao dólar, chamada PITAX oficial, de 31 de julho de 2018 até 31 de julho de 2020. É isso que eu vou querer fazer gráfico com vocês. Então, primeiramente, eu encontro o gráfico aqui clicando no menu em cima, inserir. E aqui eu tenho gráficos recomendados e já tenho os vários tipos de gráfico que a gente pode fazer. Colunas, dispersão, barras e assim por diante. Gráfico dinâmico, que é bem legal, que a gente vai ver junto quando trabalharmos com as tabelas dinâmicas. A gente tem possibilidade de colocar, inclusive, e isso é um recurso legal para fazer apresentação, mini gráficos dentro de células, que também a gente vai ver em outra sessão mais adiante. Então vamos lá. Primeiro, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui na célula A1 e vou clicar com o lado esquerdo do mouse, arrastar aqui para cima do Ibovespa e marcar toda essa área aqui do gráfico até 31/7. Eu estou marcando primeiro essa área, vou voltar aqui para cima, que são os dados que eu quero fazer o gráfico. E aí eu já posso clicar em gráficos recomendados. Quando eu marco uma área, o Excel já está falando, puxa, ali tem os dados que eu quero trabalhar, ver o gráfico. E a partir disso ele já tem alguns mecanismos de inteligência artificial que olha os dados, analisa e vê, puxa, esses dados eu consigo fazer uma sugestão para o Ricardo. Então ele olha os dados e vê, puxa, isso daqui na coluna A eu tenho datas, e na coluna B tem algo que chama, a princípio, Ibovespa, que tem dados numéricos. E aí o mecanismo dele fala assim, olha, eu posso sugerir aqui alguns gráficos, como gráficos de dispersão, de barras, colunas, empilhado. Então eu posso de cara, então, aqui ó, o gráfico de linha, o dispersão. O gráfico de linha, ele não encara os dados de datas como de fato datas. Simplesmente são pontos, informações que estão lá que são espaçadas igualmente. No gráfico de dispersão já tem um pouco mais de inteligência. Ele já sabe que o dado que a gente colocou aqui são datas. Então ele já procura se as datas estão espaçadas. Por que isso é importante? Porque as datas estiverem espaçadas diferentemente, ele vai espaçar diferentemente também. Ou seja, se tiver duas datas tiver um buraco entre as datas, ele vai dar um espaço maior ali. Então, já dependendo do que você quer trabalhar com o gráfico, já é mais interessante um tipo do que outro. Aqui é um gráfico de colunas, que também, assim como de linhas, ignora que aqui são datas de fato. E aqui eu tenho na barra aqui de cima, na aba, todos os gráficos. Então, vamos dizer que ele fez essas recomendações e eu não gostei de nenhuma. Não era assim que eu estava visualizando os dados. E aí eu posso escolher outras. Então, aqui tem gráfico de linhas e outras sugestões de gráficos de linhas, com outros marcadores, o formato 3D, tem o formato pizza. Então, posso clicar aqui à vontade e ver outras alternativas. Outras alternativas de gráfico de dispersão, então dispersão com pontinhos, eu não quero uma linha, mas eu quero os pontos aqui. Eu quero que o dispersão com linhas suaves, então ele pega e marca os pontos, mas dá uma suavizada, fica um gráfico, por exemplo, para comparar, esse é o de dispersão com linhas retas. Vocês vejam que assim, a gente vê claramente as quebras aqui dos pontos. E tem com as bolas aqui, bolas 3D.
Então, aí outras alternativas, gráfico de radar, mapa de árvore, histograma, cascata, combinação. Esse de combinação eu vou fazer mais adiante usando a cotação do real, porque o real ele está numa escala diferente do índice Bovespa. Então, quando eu coloco os dois dados juntos, então eu vou fazer isso. Então, primeiro eu vou clicar aqui, vou escolher o gráfico de dispersão, vou escolher esse com os pontos, do OK, está aqui o nosso gráfico. Então, a partir daqui a gente pode começar a manipular esse gráfico. Mais uma coisa, o Excel já dá uma série de alternativas aqui para a gente mudar as cores. Então, se eu clicar aqui nessa caixa, eu posso escolher, olha, eu quero esse gráfico, poxa, ficou bonitão aqui com fundo preto, meio um degradê no meio aqui, colocando uma sombra entre os pontos, colocando assim um achurado. E eu posso ainda mudar cores aqui, então tem um padrão de cores que ele pode... Reparem que eu estou passando o cursor nos vários padrões de cores e ele está mudando as cores aqui dos pontos dos gráficos. Tem outras alternativas, eu posso trocar aqui, alterar linha com coluna. Vejam que não deu nada a ver, porque os dados já estão aqui no formato de coluna, estão no formato certo. Então, clico de novo para voltar. Vamos dizer o seguinte, eu não gostei da forma que está o gráfico aqui. Eu posso alterá-lo de novo e mudar para outro. Puxa, eu vou trabalhar, quero dispersão com linhas e marcadores. Dou OK, pronto, agora ele já inseriu a linha. E eu vou voltar aqui para outra forma. Pronto. A gente pode fazer o seguinte, pode editar aqui, ele já deu automaticamente um título para o gráfico. Então, eu posso clicar aqui dentro dos elementos do gráfico. Então, além das várias alternativas de formatação que o Excel dá, algo muito legal é que a gente pode alterar praticamente tudo que tem aí. Então, eu posso pegar o gráfico, eu clico nele, vou clicar 2 vezes. Pronto, já posso editar, vou mudar a cor do gráfico, vou pôr em itálico, vou mudar o tamanho da letra aqui para 10. Posso editar, colocar um texto assim, gráfico, 2 pontos Ibovespa. E aí, inclusive, eu posso mover isso. Então, eu tenho aqui o título, eu posso pegar o título e mover aqui para dentro do gráfico. Como que eu faço isso? Deixa eu desfazer aqui, ó. Desfazer ou Ctrl Z. Então, eu clico. Se eu clicar 2 vezes aqui, eu estou editando aqui. Eu vou clicar na linha, na margem aqui do título. Cliquei na margem do título. Vocês vejam que o cursor tem ele muda de forma. Tem essas 4 setinhas. Clico com o lado direito do mouse e seguro. E aí eu vou arrastando para onde eu quiser. Então eu vou colocar aqui dentro do gráfico. Pronto, ficou legal aqui. E posso, inclusive, mudar aqui o gráfico. Então, vou clicar agora, cliquei aqui dentro da área onde ele faz o gráfico, que ele chama de área de plotagem. Tem a bolinha aqui no meio, aperto, reparem que vai mudar o cursor aqui, ó. Ele muda para essa cruzinha assim, fininha. Se eu estou clicando com o lado esquerdo do mouse, segura e estou arrastando para cima, olha, já mudou aqui. Legal. E a gente pode brincar à vontade com isso. Eu vou clicar aqui, por exemplo, no eixo. Tenho aqui esse eixo. E agora eu vou fazer o seguinte. Com o lado direito do mouse, eu dou um clique. E ele já abre algumas alternativas. Então, vou clicar aqui, ó, formatar eixo. E ele vai abrir esse menu aqui do lado direito da tela. E aí eu tenho várias alternativas que eu posso fazer. Então, posso mudar as opções do eixo, tamanho, efeitos, preenchimento. E aqui, esse é algo interessante. Vocês estão vendo aqui, formatar eixo. Quando eu clico aqui no triangulinho, eu posso redimensionar aqui, tá?
E o que eu quero mexer aqui é nesses rótulos. Então, e aqui eu tenho a posição do rótulo no eixo. Deixa eu puxar um pouco mais para vocês enxergarem. E eu quero escolher, por exemplo, eu quero que coloque as datas para cima. Pronto. Ele jogou as datas aqui para cima do eixo. Vou voltar aqui para baixo do eixo. Posso mudar as marcas aqui da escala. Então, eu tenho aqui, ó, interno, quero uma cruzinha. Então, ele ficou sutil, mas ele colocou uma cruzinha aqui. Usei os números. Então, eu posso mudar aqui, ó, o tipo da data. Eu quero que ele mostre assim, ó, abreviado, março 12. Pronto. É esse outro formato que ele está dando. E a gente pode mexer nisso à vontade. Algo que eu posso fazer que é legal, quero mudar o alinhamento aqui. Então aqui está centralizada. A direção aqui, ó, eu quero que a data fique dessa forma. Então eu estou girando essa data. Só que ele está cortando aqui. Por que ele está cortando? É porque ficou grande. Então posso voltar aqui na opção do tamanho do texto. E aqui eu vou clicar aqui em número. Não, vou mexer. Aliás, vou mostrar de outra forma aqui. Eu cliquei aqui nesse rótulo, eu posso voltar para a página inicial e mudar o tamanho. Então vou mudar o tamanho para 8. Ou posso mudar aqui o tamanho para 5. Então eu posso editar não somente dentro dessa possibilidade aqui do gráfico, do menu do gráfico, mas até na página inicial onde eu tenho aqui posso até mudar aqui, ó, vou mudar o Calibri Light, ou vou mudar aqui para outro tipo de fonte. Fecho a janelinha, aqui e volto. Outra coisa, eu tenho aqui o gráfico. Quando eu clico dentro do gráfico, eu já estou vendo aqui os dados com o Ibovespa marcado. Se eu clicar nesse mouse, com o mouse aqui no cantinho, onde está em azul, e arrastar para a lateral, aqui para o lado, eu pego os dados também da cotação do real frente ao dólar. E aí vocês vejam que já apareceu esta linha aqui, do real frente ao dólar. Como eu tinha comentado, a escala é diferente, por isso o Ibovespa está hoje por volta de 100 mil pontos. A cotação do real frente ao dólar está na faixa de 5. Não é nem 5 mil, é 5. Então, por isso que quando a gente mistura os dois gráficos, a gente vê claramente o Ibovespa e não aqui o real. Mas só para mostrar aqui vocês, quando eu marquei aqui esses dados, eu posso, através deles mesmo, clicando no cantinho onde tem esses quadradinhos maiores, passando para um lado para o outro, alterar a minha fonte de dados e, com base nisso, incluir, por exemplo, mais cotações, os outros dados aqui no gráfico. Muito bom. Pessoal, isso é só para dar um gostinho inicial do que a gente pode fazer com os gráficos no Excel. A criatividade é o limite. Fuce, começa a olhar por várias, assim, o que dá, mexe de um lado, mexe do outro. Lembre-se que tem o Ctrl+Z, o desfazer para voltar para trás, ou salve uma versão, e aí começa a brincar. Que dá para fazer boas análises e bem interessantes e até boas apresentações com as possibilidades de gráficos que temos aqui no Excel. Até mais!